Fala galera, bem-vindos ao segundo episódio do Volte a Sonhar. É um prazer estar com vocês hoje. Desculpa a demora. Eu gravei o primeiro vídeo e deu aquele friozinho no estômago, aquela ansiedade, enfim, aquele medo, né? E eu acho que todos nós, muitas vezes, quando estamos em um novo projeto, nós passamos por esse friozinho na barriga, esse medo. Será que vai dar certo? Será que não vai? Mas eu tinha uma palavra na minha mente, né? Esse projeto ele não saiu como um desejo meu de ficar em frente às câmeras e, enfim, expor ou me promover para cada um de vocês. Na verdade, ele surgiu com o desejo de compartilhar a minha vivência, inclusive, com Cristo, o quanto eu aprendi, o quanto eu cresci nessa caminhada, e por meio desse projeto realmente de inspirar outros, de trazer essa vontade de sonhar novamente para a vida de outras pessoas, como eu fui chamado a sonhar novamente, a palavra de Deus pudesse ser compartilhada. E, logicamente, cada um de nós temos nossas cicatrizes, né? Eu tenho inúmeras cicatrizes por conta de bullying, de decepções, de rejeições anteriores, mas um ano ou dois antes de começar esse projeto, me veio uma imagem muito clara, depois de assistir o filme A Paixão de Cristo, onde o sofrimento de Jesus Cristo é retratado de uma forma muito acurada, né, muito precisa. Eu comecei a me perguntar sobre essas feridas, né? Todas as feridas que Cristo passou e sofreu, todas as dores que ele passou e as feridas que ele sofreu, como que isso foi sarado, como isso foi curado. E a palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Deus faz as coisas fracas para confundir as fortes. Eu me sentia muito fraco, né? Eu me sentia muito incapaz, muito despreparado para estar em frente às câmeras e compartilhar qualquer coisa, né? Quem sou eu? Muitos dos meus colegas me chamavam Rodrigo Silva de Souza, né? O Silva de Souza se referia exatamente a essa ideia de que eu era somente mais um brasileiro, né? Eu era somente mais uma pessoa que tinha nascido numa família normal, brasileira. Meus pais não são ricos de forma nenhuma, eu não tenho cidadania europeia para hoje em dia estar no Reino Unido. E eu me sentia realmente muito despreparado, enfim, despreparado para atingir esse objetivo que me havia sido proposto. Mas por meio dessa imagem de Jesus Cristo, né, por meio dessa imagem de que Jesus Cristo ele passou pela aprovação maior, por meio dessa imagem de Jesus Cristo, das feridas, dos sofrimentos que ele passou, eu comecei a refletir e entender de que Jesus Cristo ele sim tinha passado por isso, mas ele tinha sido curado por Deus, né? Ele tinha sido ressurrecto e é, ainda ele trazia os cravos nas mãos, né? Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, aqueles momentos de dor estavam ali gravados para sempre, estariam gravados para sempre, como um sacrifício pago para cada um de nós. E como ele disse, no mundo passarás por provações, por tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, para mim, esse vídeo ele traz exatamente essa sensação de bom ânimo, não que seja melhor do que ninguém, mas como eu acredito em sonhos e como os meus sonhos, muitos deles foram alcançados ou estão para ser alcançados. E eu sei que esse processo é um processo de dificuldade, né? É um processo de luta, de dor, de muitas vezes pensar que a gente não vai conseguir, né? Me lembro novamente da reflexão de Cristo antes da provação maior, né? Antes da crucificação e da entrega de Jesus Cristo aos fariseus. Ele vai ao Getsemane e ele pede ao Pai que afaste dele aquele cálice, né? Mas que seja feita a vontade do Pai. Então, para mim, eu sinto muito essa ideia. Eu não escolheria estar
em frente às câmeras, mas se depois de tudo que eu passei por 12 burnouts, né? Eu passei por depressão, eu passei por bullying, a gente pode expandir um pouco mais de diversas formas de bullying que eu passei. Se mesmo assim Deus me chamava para compartilhar isso com outras pessoas, com outros irmãos do outro lado da tela, né? Que eu espero que se juntem a mim nesse projeto, porque falar em frente à câmera ainda é algo um pouco estranho para mim. Eu acredito que as pessoas elas podem se desenvolver, elas podem crescer por meio dessas feridas, né? E por que Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes? O reino de Deus ele funciona de uma forma um pouco contracultural. Jesus Cristo, ele era esperado, o Cristo, o Messias, ele é esperado como aquele Salvador, aquele guerreiro, aquele Deus forte que desceria à terra e resolveria todos os problemas do povo judeu israelita, que naquele momento estava sendo oprimido por Roma. Porém, Jesus Cristo ele chega para salvar, ele chega para libertar o seu povo, mas não da forma como aquele povo esperava. Ele não luta com espadas, com exércitos físicos. Ele luta realmente no mundo espiritual. Ele traz uma libertação de dentro para fora. E eu acho que é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, essa libertação de dentro para fora. Esse sentimento de que você pode sonhar, que independente das pisaduras, independentes das frustrações, independente das dificuldades, Deus tem para você esse propósito de fazer você sonhar, fazer você acreditar nos teus sonhos. Que esse canal seja um momento realmente de ressurreição desses sonhos, que seja um momento de renovação desses sonhos, que aqueles sonhos que estavam mortos, que aqueles sonhos que foram enterrados, possam ser trazidos de volta à luz por meio de Deus. Eu acredito que eu não posso fazer nada e você sozinho também, ou você sozinha também do outro lado, não vai conseguir fazer nada por si próprio. Nossas forças elas são limitadas, nossas capacidades elas são limitadas. Mas eu acredito que Deus também ele tem o poder de tocar pessoas, de tocar vidas, de abrir caminhos, abrir portas, para que cada um de vocês possam alcançar os seus sonhos. Né? Ele abriu portas para mim e, enfim, de formas sobrenaturais. Realmente, hoje em dia, eu estou em Londres, eu sou um professor universitário, enfim, eu ensino em mais de uma faculdade, e tudo isso não é por capacidade minha somente. A primeira matéria que eu perdi na minha vida, que eu tirei uma nota abaixo da média, foi inglês. Né? E hoje em dia eu dou aula na Inglaterra. A matéria que eu tinha mais dificuldade em toda a minha história acadêmica era português. E hoje em dia meu trabalho envolve realmente falar de frente para as câmeras, falar de frente para plateias de alunos, auditórios, né, salas de aula, envolve escrever muito. Então eu digo, Senhor, por quê? O porquê eu? Né? O porquê eu que tenho tanta dificuldade, tenho que passar por isso, tenho que seguir esse caminho. Mas hoje em dia eu acredito que isso tem um propósito. E o propósito é exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. O propósito é exatamente chegar para cada um de vocês e dizer, olha, eu consegui, mas eu consegui não por minhas próprias forças, eu consegui porque Deus estava a me guiar. Né? Quando eu fui para o Reino Unido, eu não tinha condição nenhuma de pagar um doutorado no Reino Unido. Mas um professor veio da Nova Zelândia, que estava ensinando em Londres, um professor baiano que estava na USP, tinha feito um doutorado sanduíche com esse professor e sabia que existiam verbas para que isso fosse possível, e tudo se tornou possível. Então Deus ele tem formas indescritíveis, sobrenaturais, realmente, de trazer a nós essa ideia de que Ele pode. E esse canal é exatamente para trazer para cada um de vocês essa ideia de que Deus pode, de que Deus quer, de que Deus está trabalhando na vida de cada um de nós para tornar esses sonhos possíveis. Eu espero que vocês me acompanhem nessa trajetória, compartilhando um pouco dessas suas dificuldades, dessas suas cicatrizes, dessas suas feridas, e que nós possamos, como uma comunidade cristã, né, que
acredita em Cristo acima de tudo, acredita em Deus, no poder de Deus para que isso seja feito, que nós possamos realmente interceder em oração um pelo outro, que nós possamos realmente abrir caminhos, ajudar, estender a mão um para o outro, para que sonhos se tornem realidade e para que outros sonhos se tornam realidades. Muitas vezes, quando nós alcançamos o primeiro sonho, nós temos coragem para alcançar o próximo sonho. E eu acho que é isso, né? Muitas vezes eu me restringi muito por conta das minhas incapacidades. Eu achava que precisava ter um mestrado antes de estar de frente para as câmeras, depois um doutorado antes de estar de frente às câmeras, no sentido não que eu planejava estar em frente às câmeras, mas no sentido de que eu poderia me expor e me colocar à disposição das pessoas para ajudá-las. Mas depois do doutorado surgiram outros níveis, outras demandas que me bloquearam. Eu precisava publicar em periódicos internacionais, eu achava que eu precisava agora virar um professor, porque aí eu seria reconhecido internacionalmente, eu poderia então compartilhar isso com o Brasil, mas na verdade essas são só empecilhos, impedimentos, bloqueios, armadilhas, na verdade, que são colocadas no nosso caminho para tentar impedir, dificultar, atrasar os planos de Deus para nossas vidas. E eu acredito, sim, que esse é um primeiro passo. Né? É um primeiro passo na minha vida, provavelmente também na sua vida, ou entre tantos passos que você deu. Mas nesse caminho, né, nessa trajetória, nós temos um aliado que é especial, que é super poderoso, como nós vamos falar no próximo capítulo, né, que nos dá superpoderes para alcançar os nossos sonhos. E esse aliado é Jesus Cristo, é Deus, é o nosso Pai Todo-Poderoso que está no alto, olhando por todos nós e que é o melhor para todos nós. Aquele que é bom, aquele que entregou o próprio Filho, aquele que diariamente nos traz de volta para Ele, né, apesar das nossas dificuldades, das nossas iniquidades, das nossas fraquezas. Ele sim, Ele tem um trabalho para fazer comigo e com cada um de vocês. Então, acredita, volta a sonhar, faz parte dessa caminhada. Se você gostou do vídeo, compartilha, enfim, todo aquele procedimento normal. Mas muito obrigado por estar comigo nessa caminhada, muito obrigado por fazer parte dessa história. E que voltemos a sonhar com Cristo e por meio de Deus. Um forte abraço, fica com Deus e volta a sonhar.